Obrigado. Então, nós vamos iniciar hoje, então, nosso último momento aqui, né, dos provérbios que a gente escolheu, né? Então, a gente vai falar de outros dois provérbios, a gente vai usar um pouco de como a gente faz no domingo de manhã. Na semana passada a gente já fez assim, com mais participação de vocês, tá bom? Então, por isso, vamos precisar aí da ajuda e do apoio de vocês para a gente poder filmar isso tudo, tá bom? Espera aí que o celular caiu aqui. Deixa ele assim, amor, senão vai ficar mexendo, vai cair. Então, vamos começar fazendo uma oração, e aí a gente pode passar aí para os provérbios de hoje, tá bom? Eu vou pedir para o César iniciar aí fazendo essa oração para a gente, tá bom? A gente pode ir. Então, oremos. Adorado Deus, Senhor, nós somos agradecidos, Pai, por estar mais uma vez na sua presença. Pedimos que o Senhor esteja conosco, abrindo nosso entendimento, nosso coração, para aprender mais a sua palavra. Esteja com o nosso amado irmão, que vai trazer essa mensagem, e que possamos sair daqui edificados, conhecendo mais sobre o Senhor e aplicando em nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa comunhão, por esse amor que temos uns para com os outros, e pelo amor que o Senhor tem por nós também, nos ensinando e nos ajudando a crescer espiritualmente. E tudo isso nós te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 O primeiro provérbio que a gente vai tratar hoje, então, é até talvez o que seja o mais chama mais atenção da gente, né? Também foi o campeão aí de escolhas, que foi aquele que diz assim: ó, ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Tá? É um provérbio que a gente se espanta, né? Poxa, como é que Jesus foi falar isso aí? Parece que Jesus é a favor da injustiça, né? Quem tem, ao invés de dividir com quem não tem, mas esse que tem vai ganhar mais, né? Então, parece, no primeiro momento, que assim, Jesus está defendendo esse tipo de coisa, mas na verdade não é uma constatação que Jesus faz, né? Diniz é economista, ele vai poder confirmar o que eu estou falando, mas para uma pessoa que tem já recursos, né, capital, é muito mais fácil ela aumentar o capital dela, né, a quantidade de recursos, né? Vamos ver, então, vamos pensar de forma rural como era Jesus, né, no mundo rural de Jesus. Então, um camarada que tinha, sei lá, um monte de cabra, é muito mais fácil ele aumentar do que o pequenininho lá que tinha uma, duas cabras, que quando dava uma seca, morria as duas e perdia tudo, né? Mas para aquele que tinha já, sei lá, centenas de cabras, elas iam multiplicar, né? É assim também com dinheiro hoje em dia, né? Aquele que tem muito aplicado, ele gera, até porque a quantidade de riqueza que existe, né, Diniz? É assim? A quantidade de riqueza ela é limitada, né? Então, você gera uma quantidade de riqueza. E quem tem muito, a tendência é que essa pessoa multiplique para ter mais. E a gente aqui que tem, né, é abençoado por Deus, né, tem o que precisa, né, mas as pessoas que têm muito pouco, a tendência é que em momentos de crise elas percam até o que elas têm, né? E aí, tanto a gente está vendo isso, inclusive, na pandemia, né? Os super ricos estão enriquecendo mais no mundo todo e muitas pessoas estão perdendo emprego, né? Então, é uma questão complexa isso aí, tá? Mas eu acho que isso é desde a época de Jesus. Então, ele fez uma constatação, olhou para um provérbio, né? Olhou e viu que para uma situação e usou esse provérbio, né? Num contexto próprio para explicar determinadas coisas, tá bom? Então não quer dizer que Jesus ele apoia esse tipo de coisa, mas ele usou essa frase de uma situação que ocorre, tá? Para mostrar algo espiritual, tá? Então acho que é essa a ideia. E aí a ideia geral do provérbio é muito simples, né? É essa mesmo. Você tem algo, né? Quem tem algo ou tem mais de algo vai ganhar mais, né? E quem tem menos, né? Até o que tem vai perder, tá? De alguma coisa. E aí a gente vai descobrir, de acordo com o contexto, quais são essas coisas, tá bom? Ele usou esse provérbio em contextos diferentes, e aí essa coisa que alguém tem mais e que vai se multiplicar, ela vai ser diferente de acordo com o contexto, tá bom? Numa determinada passagem vai ser uma coisa, em outra vai ser outra, tá? Vai ficar muito claro aí quando a gente conseguir ler essas passagens. Então, como é que a gente vai fazer agora?
Eu vou separar aqui, eu acho que a gente consegue fazer por duplas, tá bom? Então, o pessoal do Rio de Janeiro aí da área de Cabo Frio, da capital, vai ficar e vai fazer uma leitura, tá bom? O pessoal de São Carlos, né? Estão os dois aí, casal, vai fazer outra, o pessoal do Panamá vai fazer outra. Eu vou dar alguns minutos aí para vocês fazerem uma leitura e pensarem, tá? E aí vão responder duas perguntas. Primeiro, falar um pouco sobre o contexto, tá? Ler o texto anterior, ver em que momento Jesus falou isso, tá bom? E a segunda coisa é dizer qual é essa coisa que Jesus está dizendo que alguém que tem vai ganhar mais e aquele que não tem ou tem pouco vai perder o pouco que tem, tá bom? De acordo com o contexto. Conseguiram entender? Tá bom? Então, vou passar as passagens para vocês, tá bom? Então, o Eric e a Claudete vão ficar com a passagem de Mateus 13, versículo 12. Mateus 13, versículo 12 é só o provérbio, tá bom? E aí vocês leem, eu vou dar alguns minutos, mas leiam também as passagens anteriores, para ver em que momento Jesus falou esse provérbio, tá bom? Então, Mateus 13, versículo 12, ok? O Diniz vai ficar com o Diniz e a Miriam, né, vão ficar com Lucas 8, 18, tá bom? Então, façam também esse retorno das passagens, leia o que está um pouquinho antes, tá bom? Quando a gente trouxer aqui para vocês, vocês vão falar do contexto, tá? E falar que coisa é essa que Jesus falou aí, que alguém tem muito e que vai ser multiplicado, né? Para quem tem muito, para quem tem pouco, até o pouco que tem vai ser tirado, tá bom? E para o César e para a Cristina, é Mateus 25, 29, tá bom? Mateus 25, 29. Leiam aí a passagem que ela está inserida, tá bom? Eu vou dar, então, vamos ver aqui um tempinho para vocês conversarem, pensarem. Eric vai ser um pouquinho mais difícil, mas, né, porque estão em lugares separados aí, tá? Mas vamos dar aí uns 5 minutos para poder pensar um pouquinho, tá bom? E aí cada um lê um pouquinho aí, tá joia? Se quiser até usar o zap aí com a Claudete para comentar, pode, Eric, tá bom? Tá ok. Beleza? Os 4, 25. Ok. Trabalho em dupla, hein, Claudete? Tá joia. 5 minutinhos ou quero um pouquinho? Desliga a câmera? Se quiser, pode desligar. Fique à vontade. Então podemos, vamos lá. Érica, eu vou começar então com o Diniz e com a Miriam, e aí daqui a pouco vocês. Até mais justo, né? Que vocês estão aí em lugares diferentes, você e a Claudete, eles estão lá próximos, tá bom? Aí vocês depois podem falar aí, tá bom? Então vamos lá, Diniz e Miriam, o que vocês perceberam aí? Lucas 8, 18. Isso, então, nessa passagem, né, o contexto é o seguinte: Jesus acabou de contar a parábola do semeador, e aí ele explicou, né, para os discípulos o significado, e aí, logo na sequência, ele cita aquele provérbio da candeia, né? Ele fala assim: ninguém acende uma candeia, esconde debaixo da cama, né, mas coloca no lugar apropriado, etc. E aí ele fala: portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. E na sequência, né, quer dizer, na linha seguinte, chegam a mãe e os irmãos de Jesus e não conseguem chegar perto dele, né, porque tem muita gente. E aí alguém fala: ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. E aí ele fala: bom, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então esse é o contexto, né? Tanto antes como depois. Imediato, assim. Então, o que a gente conversou aqui é sobre o provérbio específico, né? Que ele estaria relacionado mais com a parábola do semeador, né? Porque Jesus termina falando
sobre o solo, o bom solo, né? Aquele que deu de 100 para 1, na razão de 100 para 1, né? Ele fala, os que caírem em boa terra são os que coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm, dão fruto com perseverança. E então ele estaria se referindo a essa parte da parábola. Por isso que ele termina dizendo isso, não, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Então, ele não está falando de bens materiais, né? Mas ele está falando da fé e dessas pessoas que multiplicam o anúncio, né, do evangelho, porque tem o bom coração, né? Então, se você tem um bom coração, você vai ganhar mais ainda. E se você pensa, de quem não tiver, até o que pensa que tem, você vai perder, né? Então, a gente chegou nessa conclusão aqui. Mas houve surgiram algumas outras dúvidas, que eu não sei se a gente chegou no ponto final aqui. Mas fala aí quais foram, então, as divergências aí. Porque, bom, no meio tem o provérbio da candeia, né? Que está no meio. E depois mesmo surgiu a dúvida, ele falou, puxa, mas será que é mesmo que ele está falando isso mesmo? Será que ele está se referindo à parábola do semeador, né? Então a gente ficou meio na dúvida no final, até peguei umas outras versões aqui para comparar, ver o que ele estava, como é que foi traduzido, né? Mas basicamente a tradução acho que está concordando em todas aqui. Para mim parece que é uma conclusão mesmo da parábola do semeador, né? Acho que não tem muito a ver com o que segue lá a passagem com a mãe de Jesus e os irmãos. Está mais mesmo se referindo à parábola do semeador. Mas a parte da candeia ficou um pouco... assim, a gente não chegou numa conclusão aqui. E até a própria Bíblia que a gente tem é meio enganoso, né? Porque coloca a candeia. E aí meio que quebra, se a pessoa não está atenta, né? Meio que quebra, assim, porque na minha opinião é a conclusão da parábola do semeador. E às vezes não dá a entender isso, que tem um subtítulo que, não sei se dá para ver aqui, mas aparece aqui, a candeia. Sim. Né? Ah, sim. Sim. Na NVI, eu acho que está aí. Pelo menos na minha NVI. Não, acho que vocês fizeram um bom trabalho aí em casal, hein? Eu acho que é isso mesmo a ideia, tá? Jesus está enfatizando o final da parábola mesmo, né? Que é aquele solo que ouviu, né? Deu atenção, acolheu no coração e multiplicou, né? Multiplicou a palavra de Deus, não é assim? Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, a gente dá atenção, ouve a ela, aceita e acolhe ela, a gente não vai dar frutos, vai dar os frutos do Espírito. Essa é a ideia. E por isso que o provérbio ele está diretamente ligado à exortação que Jesus faz anteriormente. Considerem atentamente como vocês estão ouvindo, né? Então, é um contraste entre o primeiro e o quarto solo, talvez. O primeiro solo é aquele que o passarinho veio e comeu porque nem entrou, né? No solo. Então, é aquela pessoa que não considera a mensagem, por isso não frutifica. Os outros dois do meio também, né? Por outros motivos, né? A mensagem acabou se perdendo. Mas é o quarto solo que vai dar fruto, que é aquele que considera atentamente. E aí, é isso. Se a gente considera atentamente, bota em prática, né? Que é isso que Jesus vai falar, né? Aquele que ouve, acolhe, vai colocar em prática, né? São os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retém e dão fruto, né? Se a gente, com perseverança, se a gente faz isso, a gente vai multiplicando, vai multiplicando. Vamos olhar então para o começo da nossa fé, quando nós começamos. A gente foi decidindo ouvir a palavra e colocando em prática, e Deus foi dando frutos na nossa vida. Então, assim, a ideia geral, resumindo, à medida que a gente vai obedecendo a palavra de Deus, a gente vai multiplicando a nossa
fé, a nossa espiritualidade. Eu acho que essa que é a ideia, né? É a ideia geral da parábola do semeador, tá? Do contrário, se a gente para de obedecer e para de dar a devida atenção, o que pode acontecer conosco? Perder a fé, né? E aí a gente perde fé, perde espiritualidade, começa a fazer besteira de novo, né? Então, eu acho que vocês foram no bom sentido. E tem a ver, sim, com o que Jesus falou com a mãe dele, né? Os meus irmãos são aqueles que obedecem a palavra de Deus, né? Então, tem uma conexão, sim, com isso, tá? Então, é essa a ideia. Agora, a questão da candeia, ela também não deixa de ter, de fazer sentido, né? Lembra, a candeia ela é algo que precisa funcionar, ela não pode ser colocada debaixo de um local, né, e ficar escondida. Do mesmo modo, a palavra de Deus ela tem que fazer sentido no nosso coração. Nós precisamos multiplicar, né, de modo que ela transforme a nossa vida, de modo que a gente vai dar os devidos frutos. Então, acho que vocês fizeram uma boa conclusão. Então, quanto mais obediência, quanto mais ouvido atento, mais a gente cresce, mais a gente se torna parecido com Jesus, né? Acho que é essa que é a ideia. Então, beleza? Alguém quer comentar também sobre isso? Se lembra da passagem ou quer fazer algum comentário? Não, beleza. Então, tá bom. Então vai lá, diga lá, Eric, você e Claudete aí, manda ver. Deixa a Claudete comentar primeiro. Vamos lá. Se olhando por esse ângulo que o Almir fez, o Luiz, O Diniz, Márcio. o Diniz falou, e o comentário que o Almir concluiu, né? Eu acho, olhando para o lado espiritualmente, tudo diz a mesma coisa. Né? Mas vamos lá, nós que fala do semeador com relação à semente. O que eu pude ver aqui, que eu entendi, ele fala assim, cada um tem uma razão, né? O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Então, ele tinha pouco, só tinha aquela, então não produziu nada. Tanto aqui as aves comeram e a outra que caiu em terreno pedregoso. É Mateus 13, 12. Tá? Isso. É isso, Mateus, eu escrevi Marcos. E o segundo, ele fala, mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram, porque não tinha raiz. É a coisa que... Por quê? Porque ele só tinha só... Desculpa. Pode entrar. Tá? Desculpa. Aí a outra caiu em boa terra. Deu boa colheita e 100, no caso, foi o último. Perdão, me distraí aqui. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Ele falando. E foi o outro semeador. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 160 e 30 por 1. Então, no caso que eu pensei aqui, aqueles dos semeadores anteriores, eles, como o comentário que você fez no início da reunião, eles tinham poucas sementes, né? Então, realmente, não tinha como produzir. Agora, o último, por ele ter outra, ainda caiu em boa colheita, 160 e 30. Aquele que tem ouvido, para ouvir, que ouça. Aí, olhando, eu não sei se Jesus está falando de Deus. Nesse sentido, eu
pude entender, né? Que tinha pouca semente. Aí eu fiquei meio confusa aqui agora, eu vou distrair um pouco. Tá bom. Ótimo, Claudete. Beleza, vamos construir junto aqui, para a gente entender junto. Ah. Vai lá, Eric. Então, eu achei legal a Claudete começar justamente porque o entendimento dela foi bem semelhante ao da Miriam e do Diniz, né? Eu já por outro caminho, quando eu li aqui, eu já fui direto no provérbio, lembrava um pouco da passagem. Aí eu pensei no seguinte, nos fariseus que estavam ali, né? Porque Jesus estava falando para eles, vai falar para eles, né? De quem não... Os discípulos aproximaram e perguntaram a Jesus, por que falas ao povo por parábolas? E aí ele fala, dá a impressão que aqui em Mateus, ele fala mais diretamente para os discípulos, né? Ele fala para eles, para vocês, eu vou dar um entendimento, né? Meio que assim, para os outros, eles vão ver as coisas meio confusas, né? Por que eles vão ver as coisas confusas, né? Porque eles têm um coração endurecido, né? Estão fechados a ouvirem a verdade. Então, aí ele entra com o provérbio. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. E quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E aí ele continua aqui. Então o que eu pensei foi assim, os fariseus e professores da lei, né, os sacerdotes, eles tinham alguma fé, né? Eles acreditavam até certo ponto no Antigo Testamento, era inquestionável que eles acreditavam em Deus, né? Só que, assim, a fé deles era tal que era tão limitada, né? Que eles chegavam até um ponto. Ao ponto de reconhecer Jesus, eles já não tiveram fé para isso, né? A ponto de mudar os próprios hábitos, eles não tiveram fé para isso. A ponto de questionar a própria conduta, né? E verificar se aquilo estava de acordo com o que é a vontade de Deus, eles não tiveram fé para isso, não alcançavam. Então, assim, o que Jesus estava falando até o pouco que vocês têm, né? Então, isso demonstra, comparado com os discípulos, que a fé deles, assim, meio que estava decrescendo, né? Digamos assim. Dos discípulos estava crescendo, pela razão que você falou, né? Conviver com Jesus, pagar o preço, né? De, poxa, Senhor, aumenta a nossa fé, né? Então, andar com Jesus e como você deu o exemplo bem, eu acho que é isso mesmo, cada um de nós começou com um nível de fé, né? E depois a convívio com a palavra e a obediência, a gente foi aumentando nossa fé e construindo um relacionamento com Deus, né? Então dá a impressão que ele estava falando para esses dois públicos, né? Para os discípulos, e seriam aqueles que têm e que teriam cada vez mais, e os fariseus e professores da lei, até o pouco que tinham, eles iam perder, né? Foi esse o meu entendimento. Muito bom, Eric. Muito bom, Claudete. Obrigado. Eu acho que a ideia é muito, muito essa mesmo, tá? E o grande diferencial dos discípulos, por que eles iam receber os segredos, né, os mistérios do reino de Deus? Exatamente porque eles estavam do lado de Jesus, com compromisso. Eles fizeram um compromisso com Cristo anterior. Então, quem tem mais compromisso com Jesus vai entender melhor, né? O povo ficou só na parábola. Quando os discípulos ficaram, eles ouviram a explicação da parábola, que Jesus dá logo na sequência, né? Que a gente pode dizer que são os mistérios do reino, né? Então, assim, quanto mais compromisso a gente tem, mais entendimento a gente vai ter também. Eu acho que essa é a ideia. É ligeiramente diferente da passagem anterior, apesar do contexto ser o mesmo. Parece que Mateus deu uma ênfase aqui diferente da de Lucas, né? Quando eles vão recontar, eles pegam... Mas aí a ênfase que Mateus dá é muito mais no compromisso dos discípulos, né? Ele era um discípulo direto de Jesus e fala, olha, a gente, por ter um compromisso, talvez estivesse lembrando, né? Por andar ao lado de Jesus, ter aceitado, deixar, no caso dele, né, de Mateus, deixar a coletoria, né, a caixa de impostos e andar atrás de Jesus,
quanta coisa que eu não pude aprender, né? Eu aprendi os mistérios do reino de Deus, né? E os outros não, os outros ficavam só no raso, né? Quantas pessoas já não ouviram a parábola do semeador neste mundo, né? Gente que nem tem fé, né? Mas ficou por aí e parou. Quem é discípulo, quem vai além, quem aumenta o compromisso, quem vai obedecendo, vai compreendendo mais, né? Vai conhecendo mais a Jesus, conhecendo mais a vontade dele. Então, com isso gera mais entendimento, tá bom? Acho que talvez seja essa a ideia mesmo. Talvez não, acho que é essa a ideia. E eu acho que vocês chegaram bem lá também, tá? Muito bom. Quem gostaria de fazer algum comentário? Uma coisa prática, assim, alguma lembrança? Poxa, olha, percebo isso na minha vida, ou não? Não, uma coisa que me fez lembrar, né? Vocês estão me ouvindo bem? Dá a impressão que está falhando. Ah, tá. Uma coisa que me fez lembrar, eu estou lendo um livro que fala sobre Hebreus, né? E falando sobre Jesus e fazendo toda esse contexto, abordando bastante esse assunto, né? Da vinda de Jesus, o autor de Hebreus, o que ele estava tentando passar, né? Para a gente. E eu estou achando bem interessante. Tem algumas coisas que eu tenho refletido bastante, assim, né? E que tem a ver com isso que eu estava lendo, que eu li, foram duas coisas que ele falou. Uma, que quando a gente não deve, por mais que a gente tenha tempo na fé, né? Eu me identifiquei com isso. Às vezes eu fico assim, bati um pouco de constrangimento, né? Quando alguém poderia perguntar, um contexto não era pergunta diretamente dessa forma, né? Mas eram perguntas que esperavam uma resposta desse tipo, né? Por exemplo, você conhece a Deus? Você conhece as Escrituras, né? Aí, depois de 20 e tantos anos como cristão, a tendência é você responder assim, não, eu conheço as Escrituras, né? E ele estava falando isso, assim, a gente não deve se sentir encabulado, e, na verdade, a nossa resposta deveria ser, eu estou aprendendo, né? E eu achei interessante isso, porque eu já pensei isso algumas vezes, mas ele falou com muita clareza e com muito objetivo. E é um pouco disso mesmo, né? O convívio com os discípulos, com os discípulos convivendo com Jesus, dá a impressão ao todo tempo disso, né? Que eles estão aprendendo, e depois em Atos você nota que eles ainda continuam aprendendo, né? Então, assim, Deus é inesgotável, né? Então a gente vai viver a vida inteira aqui, isso eu já li num outro livro que eu juntei com isso, a gente no céu a gente vai conhecer Deus, né? A gente não vai chegar no céu, já conheço Deus. Você vai ter eternidade para ir se surpreendendo com Deus, né? Isso é maravilhoso, é inspirador, na verdade, né? Não deveria ser um motivo de vergonha, deveria ser um motivo de muita admiração, porque Jesus, e Deus é Jesus, né? Então você vai sempre se surpreender com Jesus, né? Então não deveria ser um desmérito você olhar na Bíblia e falar assim, caramba, isso daqui eu ainda não sabia. É uma coisa maravilhosa, você olhar e falar assim, caramba, eu estou descobrindo, né, mais uma coisa sobre Jesus, né? Isso foi uma coisa. E outra coisa que ele falou também, que eu já tinha pensado nisso, mas é interessante você ver um cara que estuda pra caramba falando, que pelo menos dá um respaldo maior, aquela coisa lá que a gente leu de manhã, né? Uma autoridade falando dá um peso, né? Não foi muito bem esse contexto, mas de fato, ouvindo alguém que estuda bastante a Bíblia, ele falou o seguinte, que as nossas palavras, às vezes, elas limitam o que Deus quer dizer, né? Então, quando a gente tenta falar para uma outra pessoa, e eu me identifico com isso, tem coisas que você não sabe explicar e você, às vezes, tenta explicar e você compromete o que a Bíblia está falando, né? Por você tentar transformar em palavra algo que a pessoa vai ter que descobrir com o tempo e com Deus, com o relacionamento dela com Deus, né? E você acaba limitando o que Deus está querendo dizer, né? Ainda mais quando você está tentando estudar a Bíblia com alguém, né? E eu falei, poxa, é isso mesmo. Tem vezes que... E até se encaixa, né? Quando você ouve alguém também, né? Muito... aí já é o sentido que a gente usou hoje de manhã, né? Alguém que você olha e respeita muito, principalmente quando você está muito novo na fé, né? Aí você vai lá e você olha assim e fala, poxa, então aquilo que eu estava pensando está errado.
Não, tem coisas que você descobre com Deus que são tão íntimas, né, entre você e Deus. São coisas que as palavras, né, elas não conseguem traduzir o que aquele seu relacionamento com Deus, né, construiu, né? E às vezes a gente fica tentando, né? Eu já tentei algumas vezes explicar. Hoje tem coisas, por exemplo, que eu tenho guardado para mim, que são experiências suas com Deus, né? Se eu tentar explicar para alguém, ninguém vai entender. E é gostoso isso no relacionamento, né? Você ter coisas com Deus que você... Deus falou para você aquilo, né? Então, assim, e ao mesmo tempo não ficar super desconfiado com isso, né? Então, assim, são coisas que eu fiquei pensando agora nessa passagem e eu quis compartilhar. Joia, Raquel vai falar um pouquinho aqui. Eu também pensei que nós temos sempre o que dar para as pessoas ao nosso redor, né? Mesmo conhecendo pouco, né, das escrituras, a gente já conhece muito, né? Tendo em vista que as pessoas ao nosso redor não têm contato nenhum com a verdade de Jesus. Então, o pouco que a gente sabe já é muito para muitos ao nosso redor. E isso sempre nos dá segurança em compartilhar o que a gente sabe, porque o que eu sei até agora é o suficiente para aquelas pessoas que estão perto de mim e que precisam conhecer de Jesus, né? E ao andar, ao longo da minha caminhada, eu vou aprender muitas outras coisas novas. Mas é muito bom. O que eu tenho já é suficiente para ajudar, né? E esse compromisso de ajudar com o que eu tenho é o compromisso que Deus quer. Porque Deus não pede da gente que eu seja uma estudiosa da Bíblia, seja uma pessoa muito culta, né? E eloquente para poder ajudar as pessoas. Não, porque eu não vou ser. Meu perfil não é ser essa estudiosa da Bíblia, mas o que eu já conheço, né? O básico que eu já tenho e as minhas experiências, com certeza vão ajudar pessoas ao meu redor. E Deus vai nos direcionando para essas pessoas. E aquelas que precisam de mais coisas, elas vão encontrar as pessoas certas, né? Então, é sempre bom saber que a gente já tem o suficiente. Muito bom, muito bom. Vou passar então para César e Cris. Conta aí para a gente o que vocês leram. A gente ficou com Mateus 25, versículo 29, e o que vem antes do 29, né? Que é a parábola dos talentos. A gente deu uma olhadinha, inclusive antes da parábola dos talentos, é uma sequência de parábolas que Jesus vai contando, e ele está contando sobre a vinda dele. Né? Um pouquinho antes da parábola dos talentos, é a parábola das 10 virgens, e diz para vigiai-vos, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Então, ele está contando do dia da volta, e falando para vigiar. Aí ele conta a parábola dos talentos. Aqueles 3 servos que receberam talentos do seu senhor, um deles enterrou, e o outro, né, um terceiro servo aplicou esse talento, né? E ele termina essa parábola dizendo que esse que aplicou o talento é o servo bom, né? É o servo útil, e diz nosso versículo aí, chave 29, né? Porque todo que tem, o que tem se lhe dará e terá em abundância, e o que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. E ainda termina dizendo que o servo inútil vai ser lançado fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, a gente entendeu que ele está falando do fim do mundo, né, do fim dos tempos, e da nossa salvação. Então, os talentos que a gente tem, que Deus nos deu na nossa caminhada aqui na Terra, a gente precisa multiplicar eles
para que no final do tempo, quando Jesus voltar, você receba mais do que você já tem, porque você vai para a eternidade, para a glória, você vai receber a salvação. Mas se você pega o seu talento dado por Deus e esconde, né, e não multiplica ele, até o que você tem, se você tem um pouco de fé, se você tem este talento que Deus te deu, você vai perder, porque você vai para o inferno, você vai para a morte eterna, você vai perder a salvação, né? Então, eu entendi assim. Com o Senhor, o investimento com ele é tudo ou nada. Ou você ganha tudo, ou você perde tudo, né? Quando a gente canta aquela musiquinha do aniversário, né? É pique, é hora. Não. Aí fala, aqui fala, o Eric nada, tudo! Como é que é? Aí é tudo ou é nada. Então, a pessoa fez o investimento certo, ela vai receber tudo. Ela fez o investimento errado, que não era com o dinheiro dela, era com o dinheiro do patrão, inclusive. Aí toma, tira o que é dela, porque ela perdeu. Então, ela nem aquilo vai ser dela, vamos dar para o outro. E assim, no final dos tempos, né, quando chegar aqui, tem essa passagem na sequência aqui, versículo 46 aqui no final. Irão esses para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Então, ou é vida eterna ou castigo eterno. É binário o negócio, ou não tem meio termo, né? Não tem mais ou menos. Não, vamos dar um jeitinho aqui para deixar alguma coisa com esse pobrezinho aqui. Então, não é uma questão de justiça social, né? É uma questão de acertar ou não acertar. Ou é sim ou não. Ou vai ou não vai. É isso que a gente viu aqui. E olhando cada finalzinho desses trechos aqui, a gente pode ver, né? Servo inútil lançado fora nas trevas, o versículo 30, né? Ali haverá choro e ranger de dentes. O versículo 13, dizendo, vigiai, pois não saberá o dia que chega a hora, né? E assim é o que a gente foi vendo aqui. Aqui no versículo 51 do 24, e castigá-lo-á, lançando-lhes a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, é isso que a gente viu aqui. Não sei se isso explica. Explica sim. Essa é a ideia. Eu acho que a ideia de ser um bom administrador das coisas que Deus nos deu, né? Quando ele estava confiando aos servos, ele estava confiando que eles iriam fazer o papel para qual eles foram chamados, né? Um ele deu 5, outro ele deu 2 e outro ele deu 1, né? Mostrando que realmente nós somos diferentes. E fica claro, né? Assim, alguns têm mais talentos, outros um pouco menos, mas aí assim, a responsabilidade de usar bem aquilo que a gente recebeu não depende da quantidade de talentos. Depende da gente usar bem, né? Administrar bem aquilo que a gente recebeu, né? E a gente pode falar isso que é tudo, né? É tudo que a gente tem, a gente é só administrador daquilo que Deus nos deu, né? Eu acho que é essa a ideia que Jesus quer passar aqui, e aí é o ganha e perde, tá bom? Aquele que multiplicou vai ganhar mais, né? Às vezes até nessa vida também, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar de questão de prosperidade, porque não é isso, né? Teologia de prosperidade, né? Como alguns ensinam errado, né? Simplesmente porque Deus confia que este irmão, esta pessoa, ela pode multiplicar mais e ela recebe mais de Deus, né? Mas quem decide isso é Deus. Mas isso tem nada a ver com teologia de prosperidade, né? Eu dei, fiz alguma coisa. Isso tem a ver com fidelidade a Deus e se essa pessoa ela está usando bem para o reino de Deus. E, obviamente, a gente vai receber na eternidade também, né? Vai receber tudo na eternidade. Então, eu acho que é essa a ideia, ser bons administradores daquilo que Deus nos deu. Agora, me chama muita atenção, além de ser diferente, o fato que a lição do Senhor é interessante. No versículo 27, ele diz assim,
Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Os outros dois, né, os dois primeiros, eles fizeram algo inacreditável no mundo de hoje, que é dobrar o capital, né, num tempo muito pequeno, né? O que tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2, né? Mas o senhor não esperava que essa coisa exuberante, tão grande assim. Simplesmente se ele botasse no banco e ganhasse um pouco de juros, né? Ninguém paga juros que dobra, né? O capital, né? Ninguém faz isso, né? Nenhum banco paga o dobro, né? Para você dobrar, né? Paga um pouquinho, né? O comum, né? Mesmo naquela época já existia usura e os bancos já pagavam um pouco. Mas mesmo isso, se a gente multiplica um pouco, já vai agradar o nosso Senhor, né? A gente não precisa fazer nada que seja absurdamente uma coisa fora do nosso alcance ou fora do normal. Simplesmente se a gente multiplicar, mesmo que seja um pouco, isso vai agradar o Senhor. Agora, o que desagrada é a gente esconder, é a gente guardar, né? E por isso, esse servo aqui perdeu, né? Esse servo aqui foi para o lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Então, eu acho que essa é a ideia. Quem tem vai ganhar mais, né? Quem usar bem aquilo que o Senhor lhe deu, né? E confiou como bom administrador, vai receber mais. Entendo eu que nesta vida também, né? Porque Deus está confiando nessa pessoa para que possa multiplicar mais, e na eternidade aquele que guardou vai perder, né? Não só recurso, obviamente não é só recurso material, é tudo, né? A gente acabou de ver, né? A gente envelhece, você passou a vida, não utilizou, sei lá, sua inteligência. Quando você está velho, você está com Alzheimer, está com demência, perdeu, né? Aquilo que você não usou, né? Não deixou para trás, podia ter usado sua inteligência para algo bom, para ajudar as pessoas, você perdeu depois, você envelheceu, já era, né? Sua alegria, depois sua força física, né? Se você não usa seu tempo, depois o tempo passou e aí nós já não tem mais tempo para viver, né? A vida passou e já era, tá? E, obviamente, também as questões de cunho material, se a gente pode usar isso, tá bom? Então eu acho que a gente... É isso mesmo, César e Cristina comentaram. Diga aí, Diniz. Não, eu só queria fazer um comentário que, na verdade, não vai mudar o significado da parábola, né? Na minha opinião, eu acho que deixa mais profundo, na verdade, porque eu tenho um conhecimento infinitesimal, assim, bem quase zero de grego, né? E uma das coisas que eu acho interessantes na história da Bíblia e da tradução da Bíblia são palavras que foram mal traduzidas, né, para as línguas que a gente fala, né, as línguas modernas. E aqui tem uma, né, que é nessa parábola, que é o servo. Então, na verdade, é escravo, né? No grego original é escravo. E eu olhei aqui a NVI, né, que nós estávamos lendo em português, está servo, e eu li aqui duas traduções também aqui do Gideões, que está em inglês e espanhol, também está servo, né? Então, eu acho que muitas línguas modernas, eles colocaram servo em vez de escravo. Mas eu acho que escravo é mais profundo, né? Porque servo, a palavra servo também aparece na Bíblia, né? Mas servo é uma coisa e escravo é outra coisa, né? Até a gente entende isso, né? No nosso país não existem mais nem servos nem escravos, mas a gente entende como ser escravo é uma situação mais difícil do que ser servo, né? E ele está falando, olha, ele fala assim, ó, escravo inútil, né, no final. Então isso eu acho que a mensagem acaba sendo mais profunda até, né? Eu não sei porque, aí teria que investigar mesmo a história das traduções da Bíblia, né? Por que foi traduzido como servo e não como escravo? Eu tenho uma ideia, né? Eu acho que foi por motivos políticos. Quando o cristianismo aí se espalhou pelo mundo, ainda existia escravidão, né? Em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, e muitos escravos iam às igrejas junto com os seus senhores, né? Então pegava mal meio que você chamar todos os cristãos de escravos. Então eu acho que foi isso, eu não sei. Isso é só a minha teoria, digamos.
E acho que em outros lugares do mundo aconteceu coisas parecidas. Mas na época de Jesus também havia, né, escravos e senhores que eram cristãos, inclusive, né? Tem lá na carta, agora não sei se é Onésimo era escravo, né? E Paulo escreve uma carta para o senhor de Onésimo, né? Então você tinha senhores e escravos juntos, irmãos na fé, né? Então havia essa situação e a palavra original era escravo, né? Então, na verdade, espiritualmente, somos todos escravos, né, de Deus, devemos agir como escravos. É claro que ele vai nos considerar como irmãos de Cristo depois, no final, né? Mas ele fala, olha, na verdade, ele é o primogênito, né? Então, eu acho que essa tradução aqui que a gente tem, ela é boa, né? Mas no grego original ela era mais impactante até do que o que a gente tem hoje. Era só essa observação. Uma coisa que fica clara, assim, Denise, em relação a essa questão de servo e escravo, tem algumas palavras para esse servo, tá? Mas essa que é usada aqui, ela é mais ligada a escravo mesmo. Porém, o escravo daquela época, ele não foi igual aos escravos africanos que a gente teve aqui no Brasil, tá? Que era uma outra coisa, um outro tipo. Esse escravo, inclusive, a situação, por exemplo, de Onésimo, né? Ele vivia dentro da casa, ele tinha algumas funções, né? Ele não era exatamente, só que ele pertencia ao seu senhor. Tem relatos, inclusive, de que às vezes o senhor era tão bom que o escravo, quando ele tinha o direito de liberdade, ele preferia ficar com o senhor, né? Então é um pouco diferente assim também do que a gente tem no escravo de hoje em dia. A palavra que está usada aqui é doulos, né? Que é essa palavra para um servo em uma relação mais de escravidão, tá? Então acho que é isso mesmo, tá bom? Só fazendo essa ênfase assim, que o escravo ele não é como o escravo que a gente teve aqui no Brasil, uma relação bem diferente. Diga, Cristina. A gente encontrou uma versão que usa escravo, mas em inglês, que é uma NVI já mais para frente. É uma versão para ler, mas é fácil de ler, né? NIRV, é o R de reader. Ela fala escravo. NIRV. De todas que a gente olhou aqui em espanhol também, é a única até. De todo modo, eu acho que é essa a ideia, assim. O Senhor confiou algo a nós, né? E aquilo que Ele nos confiou, a gente administra bem, né? A gente cuida bem, a gente multiplica, né? O Senhor não cobra nada de nós que seja exuberante, né? Que seja, assim, exorbitante, mas que a gente utilize bem aquilo que nós recebemos. Então, vamos fazer uma síntese para a gente fazer um intervalo? Então, quanto maior o compromisso, maior o entendimento que a gente vai ter, né, de Deus. Se a gente mantém nosso compromisso, maior o nosso entendimento. Os discípulos tinham maior compromisso, por isso eles entendiam a mais do que a multidão, né? Na outra passagem, é isso. Quanto maior a nossa obediência, né? Se a gente der ouvidos à palavra de Deus, se a gente acolher a palavra de Deus, ouvi-la atentamente, maior será a nossa espiritualidade. E nessa última passagem, multiplicar aquilo que Deus deixou conosco, né, para a gente administrar bem. Nada nos pertence, porque um dia não vai ser nosso, né, nem nosso corpo vai ser nosso, que a gente vai morrer, nossa força física. Vamos usar bem aquilo que Deus nos deu. Independente das diferenças, alguns recebem mais do que os outros, mas todos podem multiplicar, né, pegar aquilo que Deus deu e multiplicar, né? Eu acho que é isso aí. Tá bom? Vamos parar um pouquinho, então, para a gente fazer um lanche aí. Quem quiser beber uma água, são 7h18, 7h28 a gente